O bate-papo de hoje é com a ex-presidente da Abraço, a endocrinologista Marise Lazzaretti Castro, doutora Marise, que é diretora de comunicação da Abraço e que vai falar conosco a respeito de uma área em que ela atua fortemente, que é a área de endócrino, portanto, de nutrição. Muita gente pergunta o que fazer para ter os ossos mais saudáveis se a gente brinca que você é aquilo que você come. Como é que é isso, doutor? É possível que a saúde óssea comece por aquilo que a gente come diariamente? Olha, eu tenho certeza de que isso é verdade. A gente não depende só do que a gente come, porque existe a genética, que a gente traz de quando a gente nasce, que é a união dos genes do pai e da mãe, e aí você tem já uma base genética que você pode trabalhar em cima. Mas a alimentação é o que vai propiciar, possibilitar que você use melhor a tua carga genética. Então, a alimentação é tudo. Para o endocrinologista, é o fundamento da saúde, é a alimentação. E para o osso, isso também é verdade, né? Então, o osso, ele precisa, durante a fase de crescimento, quando a criança está crescendo, o osso cresce junto com ela. Aliás, é o osso que faz ela crescer. Então, esse osso precisa de todos os alimentos que ele utiliza para crescer. Precisa de proteína, precisa de calorias, de energia para poder crescer, para as células lá fazerem osso, e precisa de cálcio e de fósforo, né? Tudo isso vem da nossa alimentação. Então é importante que tenha uma alimentação saudável desde a infância, para que a gente aproveite o máximo a nossa carga genética, para que a gente tenha ossos muito mais fortes, para aguentar depois do crescimento, quando o osso para de crescer, esse osso, esse esqueleto que se formou, vai nos carregar para o resto da vida, né? Então, o melhor esqueleto que a gente tem ao final desse crescimento, depois da puberdade, é o que vai nos carregar. E a alimentação, nesse momento, é fundamental. Aquela analogia simplista de que se a casa foi bem construída, ela seguirá sólida, quer dizer, né, se o osso ela vai aguentar mais tempo, né? Ela vai conseguir aí resistir mais tempo sem se ruir, vamos dizer assim. E é mais ou menos o que a gente pensa pro osso. É válida essa analogia, essa metáfora em relação ao osso? Sim, essa metáfora é totalmente válida. É claro que às vezes a pessoa acha que mesmo fazendo tudo isso, ela acaba tendo osteoporose lá na frente e muitas vezes ela não se conforma. Então ela fala, puxa, mas eu sempre tomei muito leite, eu sempre comi muito bem, porque a genética também interfere, né? Se ela, com uma genética que não favorece ao osso, se ela tivesse tido uma alimentação ruim, com certeza ela teria um osso pior e infelizmente a alimentação só não afasta o risco de ter osteoporose lá na frente. Talvez ela demore mais para ter osteoporose. Aquela que se alimenta melhor, que teve essa preocupação ao longo da vida, vai demorar mais para ter osteoporose, mas a gente não pode garantir que a pessoa, mesmo se alimentando bem, acaba não tendo osteoporose lá na frente, porque tem outros fatores, especialmente o genético, que vai influenciar. E o próprio envelhecimento, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas doutora Marise, quando a gente está diante de um endócrino, a gente não pode se furtar a falar até menos de osteoporose, de saúde óssea, e mais de um fator socioeconômico, de alta propensão cultural, que é a curva de obesidade. A curva de obesidade no Brasil é uma curva muito preocupante. Os dados de obesidade infantil são estarrecedores, porque as crianças hoje jogam futebol no videogame, elas não praticam muita atividade física, então tem todo um cenário que está muito posto aí. Para a criança, em meio a essa curva da obesidade infantil, quais são os fatores que o pai e a mãe devem observar no sentido da preservação e do desenvolvimento da estrutura óssea? Bom, eu acho que aí para prevenir a obesidade, que é um mal aí da nossa sociedade ocidental, né? Porque a oriental ainda continua ali magrinha, né? Se alimentando
pouco, né? Na verdade, hoje em dia a fartura virou um problema. Há um século atrás, a fartura era um desejo de todos, né? A falta de alimento era um problema muito sério no Brasil. Hoje em dia a gente tem um problema oposto, a gente tem o excesso de comida, né? O excesso de oferta, especialmente de alimentos industrializados. Então, hoje em dia, a gente não entende muito bem por que esse fenômeno de todo mundo estar ficando gordinho. Mas é uma verdade que a gente constata, eu mesmo constato com meus filhos, por exemplo. Eu era muito mais magra na idade deles do que eles são hoje. Eles são mais fortinhos, né? São mais encorpados. E quem realmente tem a minha idade, aí eu sou entre 60 e 70 anos, lembra que quando há 50 anos atrás o perfil da população era outro. Então é muito recente toda essa mudança alimentar que a gente tem visto. A causa de tudo isso a gente não consegue falar, foi isso, foi um fator, provavelmente uma soma de fatores. As crianças brincam muito menos, né, ao ar livre, têm oportunidade de pular, não precisa nem fazer atividade. Quando a gente fala fazer atividade física, não significa colocar a criança numa academia. Significa dar oportunidade para que ela corra, brinque, pule, jogue bola, ande de bicicleta. É isso que é exercício, que é atividade física na criança. Então, hoje em dia, elas estão ficando muito mais restritas e com muito mais oportunidade de comer coisas que não são saudáveis, né? E acho que os alimentos industrializados não são saudáveis. Existe uma campanha dentro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e provavelmente também em outras sociedades relacionadas à alimentação, consuma menos alimentos industrializados. Coma em casa, faça o seu alimento em casa, que o arroz, o feijão, a carne, a fruta, a verdura deveria ser a nossa base, né? O que a gente tem hoje em dia é um excesso de carboidrato, que são os alimentos que não têm valor nutritivo, são só energia e acabam engordando as pessoas, né? Então são vários os aspectos que estão fazendo a nossa sociedade engordar assustadoramente. E é claro que para quem tem poder aquisitivo menor, o carboidrato é o alimento mais barato. Então as farinhas, o pão, a massa é muito mais barato do que as proteínas, do que as carnes, por exemplo, as carnes, o frango. Não, eu falo carne significa não só carne de vaca, todas as fontes proteicas são muito mais caras, mas a gente tem que pensar que realmente isso está fazendo com que a gente perca a saúde lá na frente, né? Agora, um outro fluxo nesse processo diz respeito a uma cultura também que tem crescido, que é a cultura dos vegetarianos e dos veganos. É verdade. E a gente vê jovens, né? A senhora é professora universitária, a senhora convive muito com jovens, eu também convivo muito com jovens na universidade. Eu tenho filhos jovens e sobrinhos jovens e alguns realmente estão virando vegetarianos e veganos. A gente tem na família? Na família. E isso é muito frequente hoje em dia, no consultório também a gente vê, né? E eu acho que é uma questão filosófica muito interessante, não critico absolutamente. Eu só acho que quando você vai virar ou vegetariano ou vegano, você tem que ter mais cuidado com a sua alimentação. Então você tem que estudar um pouquinho mais sobre quais são as fontes que você não pode abrir mão, né? Então, às vezes, os veganos não são bem orientados, né? Então, quando eu falo para eles, olha, o vegano é interessante, concordo com a sua filosofia de que os animais não devem ser explorados, a gente deve poupá-los, mas, infelizmente, a nossa conformação, a nossa biologia depende, especialmente dos aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos a gente não consegue obter de outras fontes que não seja da carne, dos produtos animais, carne, ovos e leite. Exatamente o que o vegano não consome. Então ele teria que fazer uma suplementação e fazer um cuidado muito mais rigoroso com o que ele está comendo. E o cálcio aqui no vegano é um problema muito sério, porque qual é a nossa principal fonte de cálcio? Que é muito importante para o osso. São os laticínios. É o leite, o queijo, o iogurte, a coalhada, a ricota.
e são alimentos que especialmente os veganos não consomem. Os vegetarianos consomem ainda os laticínios, mas os veganos não. Então, se eles não consomem, mesmo que eles queiram acreditar que outras fontes vão suprir, a gente sabe que não vai suprir. Existem estudos que mostram isso. A gente não fala só do que a gente está imaginando, a gente fala de que já teve pesquisa. De uma evidência científica comprovada. São evidências científicas, né? Então, não adianta achar que o brócolis vai substituir o cálcio, porque não vai substituir o leite. Então, vai ter que ser suplementado. Então, ele vai ter que ter um acompanhamento com um nutricionista, com um nutrólogo, com um endocrinologista, para suprir as deficiências do que ele não está consumindo por ser vegano, tá? Porque a nossa biologia não é de vegano. A equação mais complexa aí, doutora Marise, é a substituição da proteína da carne. E o cálcio do leite. E o cálcio do leite. O cálcio dos laticínios. Então, a gente precisa, por exemplo, um adolescente que está em fase de crescimento precisa de muito cálcio, porque aquele esqueleto está assustadoramente, rapidamente, né? Às vezes 10 centímetros num ano cresce no estirão. E ele precisa de matéria-prima para crescer. Então, se ele não está consumindo as proteínas essenciais e não está consumindo os laticínios, que são a principal fonte do cálcio, ele vai ter um déficit alimentar, nutricional, especialmente nesse momento. E como é que ele se vira nesse caso? Como é que ele faz? Suplementos. Suplementos, mas também tem um problema, né? Porque a gente vê várias reportagens na imprensa de que os whey protein da vida aí, que eles trazem... Eles também não consomem isso, né? Porque o whey protein vem do soro do leite. Teoricamente, o vegano não pode consumir nada que venha dos animais. Sim. Então, vai ter deficiência de proteínas, sim. Vai ter deficiência dos aminoácidos essenciais. Do que eu li, doutor, e a senhora é médica, eu não sou médico, do que eu li, assim, tem um efeito colateral muito preocupante, principalmente sobre o fígado. A whey protein? Não, a suplementação aí, e essa coisa de tomar o suplemento, às vezes sem assistência, por conta própria. A qualidade dos suplementos também a gente se preocupa, porque existe uma abundância enorme de gente vendendo suplementos, você não sabe a qualidade, né? De onde ele está tirando aquela matéria-prima. Sim. Você entra na internet e tem um monte de gente lá vendendo essas coisas e você não sabe a origem daquilo tudo. Sim. Então, realmente é um problema os suplementos, né? Eu também tenho muita preocupação com suplementos que você não conhece a origem. E a maioria deles é de laboratórios que você não conhece. E aí, trazendo para Abraço, né? Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, a gente tem que falar de osteoporose. Se você vai falar de osteoporose, tem que falar de cálcio. E para o vegano tem que falar dessa substituição do leite e principalmente também de uma outra vertente que é a intolerância à lactose, que tem se tornado uma outra questão bem extensa. É verdade. Então, isso para o vegano é muito importante, aliás, para todo mundo, porque tem muita gente que também parou de consumir leite, porque tem é um pouco de moda também, isso de que a lactose faz mal, de que o leite faz mal, né? Também sem muita base científica. O que a gente sabe é assim, a intolerância à lactose é um açúcar que tem no leite, né? Ela tem que ser, esse açúcar tem que ser degradado para que ele seja absorvido pelo nosso organismo. Então, para degradar a lactose, nós precisamos de uma enzima no nosso intestino que se chama lactase. Então, o que acontece? Algumas pessoas não têm essa enzima e não consegue degradar a lactose, portanto ela não é absorvida e ela dá uma inflamação no intestino e a pessoa acaba ficando com diarreia, né, com mal-estar, com flatulência, que é uma situação muito desagradável. Né? Quando a pessoa tem mesmo a intolerância à lactose, ela tem algumas alternativas. Hoje em dia tem muitos produtos sem lactose, né? Tem a própria enzima, a lactase, que você pode ingerir junto com o alimento, né? Então, portanto, você faz às vezes da sua deficiência, esses remédios fazem às vezes, substituem a deficiência da enzima que a pessoa não tem. Em alguns casos, a pessoa tira completamente os laticínios. Quando ela tira completamente os laticínios, ela precisa repor cálcio. Aí, no caso, por tablete, por comprimidos de cálcio.
né? Não tem outra alternativa. Por mais que ela coma fontes vegetais que tenham cálcio, a quantidade que tem de cálcio nesses alimentos é muito pequena. E esse cálcio nem sempre é aproveitável. O cálcio que é melhor aproveitável na nossa alimentação é o que vem dos laticínios, do leite. Até porque a própria lactose presente no leite facilita a absorção do cálcio. Então, hoje em dia, a gente até questiona se os leites que têm menos ou que não têm lactose para os intolerantes, se o cálcio desse leite poderia estar prejudicado por conta disso. Mas, de qualquer forma, é uma quantidade tão grande de cálcio que tem no leite, que mesmo que não absorva completamente, ele vai sempre absorver o suficiente. Então, doutora Marisa, mas aí está posto o problema, né? Quer dizer, o que a senhora falou, excesso de alimentação industrializada, né? Um consumo ainda maciço de embutidos, de carboidratos, até porque o carboidrato é mais barato do que a proteína, como a senhora também citou, né? Aí com uma cultura de que qualquer coisa na esquina vem sempre com muito açúcar, vem sempre com muita gordura, com gordura trans, tudo mais. Está posto o problema, e aí nós não vamos falar de políticas públicas, nós vamos falar o seguinte: como é que a gente faz para reverter essa tendência ou essa realidade à luz da necessidade de uma saúde óssea maior? O que é uma mudança de hábito, uma reeducação alimentar, um cenário que envolve atividade física, é aquela cartilha que é muito básica, mas que é muito difícil de ser executada, ou algo além disso? É difícil mesmo você mudar hábitos, mas eu acho que a educação e a informação, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, conversar sobre o assunto e tentar trazer dados científicos, né, para que a pessoa mude o seu comportamento, mas baseado em evidência científica e não em crenças, né? Não porque acredita que uma coisa faça mal, é porque tem evidências científicas de que isso pode fazer mal. Então, o excesso de gordura a gente sabe que leva à obesidade, entope as nossas artérias, leva a infarto do miocárdio, leva a uma série de complicações que vem junto com a obesidade. O excesso de sódio, de sal, que vem também nos industrializados. O industrializado ele tem mais sal. Para se manter, né, para se conservar, uma das estratégias é colocar mais sal nas coisas, para que elas durem mais tempo sem estragar. Então, os enlatados, os embutidos, como você falou, o embutido é o presunto, o salame, a mortadela, a linguiça, a salsicha, tudo isso tem muito mais sal do que a gente deveria consumir. O sal, por sua vez, aumenta a perda de cálcio pela urina. Quando a gente consome mais sal, dentre vários prejuízos, né? Por exemplo, aumenta a pressão, ele também faz a gente perder mais cálcio pela urina. Então, são fatores que vão vão prejudicar a saúde de uma maneira geral, né? O excesso de carboidratos vai levar à obesidade, que traz aí uma série de consequências. E, por outro lado, o que a gente vê hoje em dia? A tendência dessa crença de que o leite faz mal. Não, é crença, né? Crença que não tem nenhum fundamento científico. Porque vem com aquela ideia de que o homem é o único animal que toma leite depois de adulto. É verdade, né? A gente faz várias coisas diferentes dos animais. Muito porque a gente estudou e aprendeu. E se a gente fosse seguir o que a natureza só determinou, sem a interferência da inteligência do homem, nós morreríamos com 30, 40 anos de idade. Só que a gente não morre mais com 40, a gente morre com 90. Então, nós temos que nos adaptar ao envelhecimento. E, dentre essas adaptações, está justamente a gente ter uma vida saudável, com um peso que permita que a gente chegue longe, porque a gente já sabe que quem é muito gordo ou obeso morre antes, não chega aos 90. Né? Quem chega aos 90 é quem está bem nutrido durante a vida inteira. Né? Não magro demais, mas também não gordo demais, porque a gordura traz um monte de consequências ruins, né? E o cálcio também vem nessa história de que a gente agora não morre, a mulher não morre mais na menopausa. Ela vive, depois da menopausa, ela vive mais 30, 40 anos.
Então a gente teve que se adaptar a esse, com justamente modificações na nossa alimentação. E a senhora falou agora há pouco, a gente estava conversando dessa questão do vegano e tudo mais, e a senhora falou uma coisa muito interessante. A senhora contou que a pessoa que é vegana, ela tem que ter uma estratégia, uma informação, uma orientação para fazer a supressão do leite e dos produtos lácteos, de modo geral, né? Isso. E como é que o vegano faz com esse processo de substituição do leite? Via de regra, essa substituição do leite pode ser por um leite de amêndoa, pode ser por... Não, porque em termos de substituição de cálcio, esses leites, que são bebidas, né, que eles chamam de leite, que na verdade não é leite, mas essas bebidas que substituem o leite não têm cálcio, né, não são ricas em cálcio. Algumas delas industrializadas são adicionadas com cálcio. Então, elas são enriquecidas com cálcio no processamento industrial. Você põe mais cálcio lá dentro do leite, na caixinha. Tanto é que quando você for ingerir essas bebidas, eles orientam que você tem que agitar bem, porque o cálcio ele vai se depositando no fundo da caixa. Sim. Se você não agita, o cálcio está lá embaixo, você não consegue nem tomar esse cálcio. Tal, aspas, leite de amêndoa, o leite de soja, né? O leite de soja, que é uma proteína muito boa, mas não tem cálcio. Sim. Não é igual ao leite de vaca em termos de conteúdo de cálcio. Então, assim, agora, como a indústria está preocupada também com isso, ela adiciona cálcio nessas bebidas que eles chamam de leite. Mas se você fizer em casa um leite de amêndoa, não vai ter cálcio, ou vai ter pouco cálcio. Não substitui o leite. Leite de arroz, leite de amêndoa, eles fazem leite agora de um monte de coisa. Chamam de leite, mas na verdade não é leite. É uma bebida que tenta substituir o leite, mas falha justamente no conteúdo de cálcio. Um outro assunto recorrente, doutora Marise, é a questão da redução do estômago. As pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, elas têm mais propensão a ter uma absorção de cálcio diminuída? Muito. Então, quem faz a cirurgia que a gente chama de bariátrica, que é a cirurgia que reduz o tamanho do estômago e que pode também ter um desvio no intestino. A maioria das técnicas faz isso, não só diminui o tamanho do estômago, mas muda o trajeto de um pedaço do intestino, tirando um pedaço do intestino da absorção. Então, com isso faz com que a pessoa coma menos e absorva menos também o alimento que ele comeu. Isso tem consequências, embora para perder peso é realmente um sucesso, para controlar uma série de doenças como diabetes, pressão alta. Isso melhora muito a qualidade de vida e as condições de saúde do paciente, mas ele precisa fazer um acompanhamento com o endocrinologista, com o nutricionista, durante o resto da vida, depois de uma cirurgia dessa, porque ele pode ficar com deficiências. E duas são muito importantes para o osso: o cálcio e a vitamina D. Porque esse pedaço do intestino que acaba ficando sem alimento é exatamente o pedaço do intestino onde a gente absorve o cálcio e a vitamina D. Então, a vitamina D, para quem não sabe, é uma substância que a gente produz na pele quando toma sol. Então, é por isso que a gente tem que tomar sol, por isso que os presos têm lá o horário de tomar banho de sol, por isso que a criancinha a gente orienta a tomar banho de sol, é para produzir essa substância que vai facilitar a absorção do cálcio no intestino. Né? Sem a vitamina D, a gente não aproveita o cálcio do alimento. Então, as duas coisas, no bariátrico, no indivíduo que fez lá a cirurgia de derivação do estômago e do intestino, acaba sendo pouco absorvido. Então, ele precisa ser suplementado. Então, o que é ser suplementado? Tomar tanto o cálcio quanto a vitamina D na forma de medicamentos. Senão, ele vai ter uma deficiência que depois de 5, 10 anos da cirurgia, ele vai começar a ter fraturas. Ele vai ter uma doença óssea importante que vai levar à quebra. Né? Então, a gente tenta consertar uma coisa e acaba estragando a outra. Por isso, uma das maiores preocupações para quem tem aí osteopenia, por exemplo, que é o caminho para a osteoporose, é realmente a reposição do cálcio. O cálcio é a vitamina D.
As duas coisas são importantes, porque como a gente hoje em dia toma pouco sol, a maioria da nossa população que vive em cidades, em grandes centros urbanos, acaba tendo deficiência de vitamina D. Quem vive na fazenda, na chácara, na zona rural, no sítio, não tem esse problema, porque está o tempo todo ao ar livre, às vezes trabalha no campo, não tem deficiência de vitamina D. Mas quem vive na cidade, que tem pouca oportunidade de tomar sol, quer pela questão de segurança, né, quer pela questão também do próprio forma de vida que a gente acabou adquirindo aqui, que é sempre em lugares fechados, até as crianças, hoje em dia é difícil uma escola que tem um pátio aberto, em geral os pátios também são cobertos, nem na hora de brincar eles acabam tendo a oportunidade de tomar sol. Então, com tudo isso, a gente acabou tendo um risco muito grande de ter deficiência de vitamina D. Além disso, o medo do sol, o medo de fazer câncer de pele, né? A gente sabe que o câncer, o sol em excesso pode aumentar o risco de câncer, pode aumentar o envelhecimento da pele, né? Então as mulheres ficam muito preocupadas com tomar sol para não ficar com ruga, com manchas na pele. Tudo isso fez com que a gente também acabasse ficando com deficiência da vitamina D, o que prejudica a absorção do cálcio. Então, se você já tem uma dieta ruim em cálcio, suspendeu lá o leite, os derivados do leite, para não ter lactose, e tem uma deficiência de vitamina D, é um estrago muito grande para o osso, né? Então, você vai ter muita chance de ter osteoporose, que é o que eu já tenho visto no consultório. O paciente suspende o laticínio, porque alguém falou que o leite faz mal, e fica anos fazendo essas dietas malucas, algumas delas só com esse excesso de proteína, né? Uma dieta hiperproteica, que eles chamam de low carb, que é baixo conteúdo de carboidratos, tira o leite e é um estrago. Aí chega no meu consultório já com fratura de vértebra, às vezes uma pessoa jovem, né? Como já vi várias vezes acontecer, porque tira o cálcio e aumenta em muito a quantidade de proteína do alimento. A proteína também prejudica a absorção do cálcio pelo organismo. Ela aumenta, a gente perde mais cálcio pela urina quando consome muita proteína. Então é um estrago, né? Ele não está consumindo cálcio, está perdendo mais pela urina. E esse cálcio que ele está, esse balanço negativo, sai do osso. Sim, a conta vai parar no osso. Quem paga a conta disso tudo é o osso. Então ele vai perdendo o cálcio, vai descalcificando o osso até que chega uma hora que ele fratura. Fica tão fraco esse osso que ele quebra. E aí aquela coisa que a gente já conhece, né? Quer dizer, o efeito para corrigir algo é muito mais desgastante do que o efeito para prevenir algo. Sem dúvida. Prevenir ainda é o melhor remédio. Não tem outra opção. Né? Tá. É melhor prevenir do que remediar. Tá bom. Valeu pelo bate-papo, doutora Marise Lazarete Castro, endócrino, professora da Unifesp, ex-presidente da Abraço, falando do papel da nutrição, da alimentação adequada, da relação de veganos com a questão do leite, com a proteína, com a substituição desses alimentos por suplementos, a questão da procedência do alimento, enfim, um bate-papo que a gente espera ter contribuído para que você pense mais na sua saúde óssea, porque normalmente as pessoas vão ter preocupação mais acentuada com a saúde óssea depois de um evento, uma fratura, depois de um problema que já é um sinal de que algo não foi bem conduzido e muitas vezes... O que eu acho importante, Wagner, eu sempre falo isso para os meus pacientes, muitas vezes os homens especialmente cuidam mais do carro deles do que do próprio corpo, quando na verdade o corpo dele é o que vai carregá-lo para o resto da vida. Então cuide também do teu corpo, do que você está pondo para dentro do teu corpo, o que você está comendo, né, o que você está bebendo, fumando, nem pensar, né, para a saúde é péssimo. Então pense também no que você está ingerindo e colocando para dentro do teu corpo. E cuide dele como você cuida das suas máquinas, dos seus aparelhos, dos seus carros. Dos seus carros. É isso aí. Tá bom, doutora. Muito obrigado. Valeu pelo bate-papo. A gente vai voltar a falar. Tem muito assunto, tem muita pauta sobre osteoporose na interface aí de saúde óssea e endocrinologia.